Olá pessoal do EPV, estamos aqui mais uma vez com o nosso curso de Química. Vamos falar agora sobre noções preliminares do átomo. Aqui nós introduziremos conceitos que vão em seguida dar suporte para uns assuntos que são principais da Química, que são tabelas periódicas e as fórmulas das substâncias. E aqui vamos introduzir um pouco a noção do átomo, como se constitui o átomo, as características do átomo, quais são as possibilidades do átomo aparecer na natureza. Então, vamos falar disso nessa aula. Então, noções sobre a estrutura. Então, os antigos gregos eles afirmavam que a matéria ela era formada de partículas invisíveis e indivisíveis. Mas depois de alguns modelos atômicos que falarei em algumas aulas posteriores, eles afirmaram que que os átomos eles são divisíveis sim, porque eles têm partículas menores que compõem o átomo. Então, foi definido e comprovado que o átomo possui duas regiões, chamadas de núcleo e de eletrosfera, e o átomo ele possui três partículas principais, são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, relação entre a carga e a massa de cada partícula. O próton ele possui uma carga de +1 e uma massa relativa de 1. O nêutron é uma partícula neutra. Ele possui uma carga 0 e uma massa de 1. E o elétron ele possui uma carga negativa de -1 e uma massa relativa muito pequena de 1 por 1836. Então, o que é que isso conclui? O que é que podemos concluir com isso? Então, a massa do átomo ela é caracterizada pela massa do núcleo, porque os elétrons ele têm um peso muito menor em relação aos nêutrons e aos prótons. Então, a quantidade de prótons e de nêutrons definem a massa do átomo. Já o volume do átomo ele é definido pelos elétrons, pela eletrosfera, porque a eletrosfera ela é 10.000 vezes maior do que o tamanho do núcleo. O núcleo, apesar de ser concentrada toda a massa, ela é muito pequena. Já a eletrosfera não possui praticamente massa nenhuma, porém ela concentra o volume todo nela. E o átomo ele é eletricamente neutro porque a quantidade de prótons são sempre igual à quantidade de elétrons. E os nêutrons não importam na questão da carga, porque eles possuem a carga zero. Então, tem algumas propriedades que definem e identificam o átomo. Então, a primeira delas é o número atômico, que inclusive a tabela periódica ela é organizada por número crescente de número atômico. Então, cada elemento químico possui um número atômico diferente. Então, o número atômico é uma propriedade que define de qual elemento químico estamos falando. E o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando que o número atômico ele é equivalente à quantidade de prótons existente no átomo, que é individual de cada elemento químico. Já o número de massa ele é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, pode-se existir dois elementos químicos que possuem número de massa iguais. Isso pode ocorrer sim. Já o número atômico não, porque o número atômico é o número de prótons. E prótons, eles nunca saem do núcleo. Já o número de nêutrons, eles variam dependendo de cada elemento químico. Ele pode possuir um tipo de átomo com número de massa diferente, porém número atômico igual, que é característico do tipo do elemento químico. Então, a representação de um elemento ele é dada por x é o elemento, aqui é o número atômico e aqui é o número de massa, sendo que o número de massa ele pode estar situado aqui ou nessa posição também. Íons. O que são íons?
Um átomo ele é presente na natureza, ele tende a ser presente na natureza neutro. Porém, ele pode perder ou ganhar elétrons, porque os elétrons eles estão em constante movimento ao redor do núcleo do átomo, porque eles compõem a atmosfera, então eles estão em constante movimento e isso faz com que eles possam sair ou entrar outros elétrons no átomo. Isso vai carregar ou vai colocar carga positiva ou carga negativa no átomo. E esse átomo com carga negativa ou carga positiva, ele é denominado de íon. Então, o íon ocorre quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. E ele pode ser de dois tipos. Pode ser o cátion, quando tem carga positiva, ou seja, ele perdeu elétrons para o meio ou para outra partícula. Ou ânion, que tem carga negativa e ele ganhou elétrons do meio ou de outra partícula. Que cátions e ânions, né? Vamos exemplificar agora alguns tipos de cátions e ânions e a quantidade de partículas que temos em cada um deles. Então, aqui temos o sódio, em que aqui temos o número atômico do sódio, que é característico dele, e o número de massa. Aqui, como ele só tem o número atômico e o número de massa, então aqui temos o sódio neutro. E aqui já temos o sódio com uma carga positiva, ou seja, ele perdeu um elétron. Aqui nós podemos dizer que o sódio ele possui 11 prótons, por causa do número atômico dele. Então ele possui 11 prótons. Para ele ser neutro, ele tem que possuir 11 elétrons. E para o número de massa dar igual a 23, nós temos que fazer 11 prótons mais 12 nêutrons. Então aqui nós definimos o número de prótons, elétrons e nêutrons. Já aqui nós temos a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de nêutrons, porque o número de massas são iguais, só que os elétrons eles vão ter um a menos, o que vai carregar positivamente esse íon. Então, como o número de prótons possui um a mais que o número de nêutrons, ele tem uma carga positiva. O cloro ele pode se apresentar na natureza como um átomo neutro ou como um átomo, porém ele tem a tendência maior de se apresentar como um íon negativo, ou seja, um ânion. Então aqui podemos dizer que o cloro tem 17 prótons, 17 elétrons e para formar 35 ele terá 18 nêutrons. Já aqui eles têm 17 prótons, 18 nêutrons e 18 elétrons, tendo um elétron a mais que os prótons, então ele está carregado negativamente, caracterizando um ânion. O cálcio ele pode se apresentar na natureza neutro ou pode se apresentar de forma carregada como cátion. Então aqui ele tem 20 prótons, 20 elétrons e 20 nêutrons. E aqui ele tem 20 prótons, 20 nêutrons e 18 elétrons. E o nitrogênio ele pode se apresentar na natureza eletricamente negativo ou neutro. Então ele possui 7 prótons, 7 elétrons e 7 nêutrons. Já aqui ele possui 3 elétrons a mais, apresentando 10 elétrons e 7 prótons. Agora vamos falar de 3 conceitos que são bastante usados na química, que são os isótopos, isóbaros e isótomos. Então, os isótopos, eles são átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, eles são do mesmo elemento químico, porque o elemento químico ele é caracterizado pelo número atômico. Porém, eles possuem número de massa diferentes. Como eles são do mesmo elemento químico, eles possuem propriedades químicas idênticas, porém eles possuem propriedades físicas diferentes. Eles podem ser naturais ou podem ser artificiais. O normal é que o isótopo ele seja designado como o nome do elemento químico, em seguida pelo número de massa referente ao isótopo.
como o carbono, que possui dois isótopos, o carbono 12 e o carbono 14. Porém, o hidrogênio ele é uma exceção, ele possui nomes específicos para os seus isótopos. O hidrogênio de número de massa 1, que é aquele presente na tabela periódica, ele é chamado de hidrogênio. O hidrogênio de número de massa 2, ele é chamado de deutério. E o hidrogênio de número de massa 3, ele é chamado de trítio. Os isóbaros, eles possuem número de massa diferentes e número de massa iguais e números atômicos diferentes. Logo, eles são de elementos químicos diferentes, porque eles apresentam números atômicos diferentes. Trouxe aqui como exemplo o argônio e o cálcio, que possuem número de massa iguais, porém eles são elementos químicos diferentes. E o escândio e o titânio, que possuem número de massa iguais, porém eles possuem números atômicos diferentes. Os isótonos, eles são átomos de elementos químicos que possuem o mesmo número de nêutrons. Ou seja, eles vão possuir número de massa diferentes e número atômico diferentes ou iguais, tanto que a diferença entre o número de átomos e o número de massa, que é o número de prótons, sejam iguais. Então, sejam iguais, ou seja, o número de nêutrons, que é obtido a partir do número atômico e do número de massa, sejam iguais. E isso, como exemplo aqui, temos o potássio e o enxofre, que aqui eles possuem 31 menos 15 dá 16, e 32 menos 16 dá 16. Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos entre si. Aqui o criptônio e cálcio, a mesma coisa, 38 menos 18 dá 20, 40 menos 20 dá 20. Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos entre si. Tem também o termo isoeletrônicas ou isósteras, que são átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Aqui pode envolver os íons, né? Que aqui ele tem um elétron a menos do que o normal, ou seja, ele tem 10 elétrons aqui. Aqui ele tem 2 elétrons a mais, ou seja, ele teria 8 elétrons se tivesse positivo, mas ele tem 2, então ele vai ter 10 elétrons. E aqui ele tem 1 elétron a mais, então ele teria 9 elétrons, mas ele tem 1 a mais, então ele tem 10 elétrons. Então eles são isoeletrônicos entre si. Então, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula iremos continuar falando sobre alguns desses conceitos e iremos entrar no cálculo de fórmulas de substâncias, que é muito importante para o estudo da química, que é de extrema importância, porque a química ela é caracterizada pelas suas substâncias e fórmulas, suas reações químicas, e que são necessárias saber quais são as fórmulas que interagem entre si, e isso vamos aprender e iniciar a calculá-los na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.